Galera, só aguardando um minutinho, tem uma turma que entrou, tá? O pessoal tá ainda perdido lá. Eu vou só avisar daqui a pouquinho o que aconteceu, tá bom? Só um minutinho. Bom, pessoal, só para esclarecer que na verdade houve um conflito, né? O horário do Enem de manhã também você está usando o canal, parece que não passaram dois canais separados. Então, de qualquer forma, ninguém vai ter prejuízo não, tá? Se for preciso, eu vou voltar com essa aula, tá certo? Porque eu sei que alguns saíram e não voltaram aí porque aí estavam vendo a aula da professora Karina no Enem. Na verdade, tanto o Enem quanto a Epicar estava usando esse mesmo canal e não suporta, né? Então, aí já está resolvendo essa quesila aí, fica tranquilo que não haverá perda, tá? No meu caso, se for preciso repetir a aula, eu vou repetir, e no caso a Karine vai remarcar essa aula com vocês, então logo a coordenação direciona esse trabalho, tá bom? Então fica tranquilo que é só um conflito mesmo no canal, e em um minutinho a aula retoma, tá bom? Aqui no adjetivo e advérbio. Mas fica tranquilo, tá? Sem perdas e sem prejuízos, tá? Só um minutinho. Beleza, então vamos lá. Então, lembrando, né, que essa aula teve aí uma pausa aí com a questão de conflito no canal, tá? Mas já está sendo resolvido essa quesila, tá? Então, pessoal, às vezes tem alguém do Enem aí, a nossa aula aqui agora é com o pessoal da Epicar, e daqui a pouquinho aí a gente vai dar uma satisfação para vocês de como é que fica essa questão da aula da professora Karine, tá bom? E no nosso caso também da Epicar, não haverá prejuízo, né? Porque algumas pessoas saíram aí achando que não seria a nossa aula, e talvez não vão voltar, talvez eu tenha que repetir essa aula, faço uma revisão aí para quem não está acompanhando agora, tá certo? Então vamos lá? Então nós vamos falar aqui novamente, que eu não sei que parte da aula foi quebrada, né? Então, a gente vai falar aí, então estamos aí com o professor Celso. Esta aula é para a turma da Epicar, tá? Então, só para aqueles que estão chegando aí saberem de que se trata, tá bom? Então nós teremos aí aproximadamente 25 minutos de aula para que não haja perda, tá bom? Então, eu estava falando do advérbio, né? Então, o advérbio é uma classe de palavra invariável, certo? É uma classe de palavra invariável. Nesta invariação do advérbio, ele vai ser nesse ponto, justamente, e nesse ponto, e somente por causa disso, ele é diferente do adjetivo, ainda que ele tenha alguns elementos do adjetivo. Por exemplo, o prefixo ad, que quer dizer junto, né? E a gente vai ler a palavra verbio, né? Realmente como uma possibilidade de ser o verbo, mas não somente, né? Aqui nós vamos levar para o aspecto
aspecto da oração. A ideia aqui, inclusive, é que quando eu tenho o advérbio no contexto, lá na sintaxe a gente vai ver isso. O advérbio ele pode modificar toda a oração. Por isso que todo advérbio é um adjunto adverbial. Então eu estou fazendo agora juntamente a análise morfológica e sintática, certo? Tanto o advérbio quanto o adjunto adverbial, eles vão ter a mesma função. Só que um eu analiso do ponto de vista morfológico, no caso o advérbio, e o outro eu analiso do ponto de vista sintático, no caso o adjunto adverbial. Beleza? Então, é bom a gente lembrar que nesse caso, algumas palavras podem funcionar tanto como advérbio quanto como adjetivo. Eu já falei isso para vocês, só para a gente retomar aí, tá certo? Bom, então a gente vai ver agora, dentro desse caráter invariável, né, a que classes de palavras a gente vai ver que o advérbio pode acrescentar circunstância, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. O advérbio, ele na verdade, ele não é que ele modifica, né? Ele acrescenta circunstâncias, né? Ele acrescenta circunstância ao verbo, ao adjetivo, e ele pode acrescentar circunstância a outro advérbio, tá? Então, verbo, adjetivo e a outro advérbio. Vamos ver aqui um exemplo de cada para a gente entender isso melhor? Vamos lá, no caso do verbo, né? Ela andou muito, né? Ela andou muito. O que eu tenho na frase, na oração, né? Ela andou muito. Esse muito aqui está intensificando o tanto que ela andou. E andou aqui é um verbo. Então, e veja como é que ele é invariável. Se você passa ali para o feminino, o que vai acontecer? Elas andaram muito. Elas andaram muito. Eles andaram muito. Ele andou muito. Veja que o verbo vai concordar com o sujeito, né? Você pode colocar o sujeito que você quiser. O verbo vai concordar, mas o muito não vai variar. Então, o muito é uma classe de palavra invariável. Por isso que muito aqui vai ser chamado de advérbio. Tá? Por quê? Ele está acrescentando uma circunstância, ele está aumentando a quantidade que ela andou, né? Então nós chamamos disso de intensificador. Uma coisa é ela andar, outra coisa é ela andar muito. Beleza? Depois nós temos aqui o adjetivo, podendo ser modificado pelo advérbio, né? Na frase, por exemplo, ela é muito alta. Ela é muito alta. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho o advérbio acrescentando uma circunstância, a alta, que é um adjetivo, né? E por que alta é adjetivo? Porque o alta está dando uma característica dela. E a prova que é adjetivo, que aqui o muito alta vai concordar com ela, né? Se você coloca aqui no sujeito elas são muito altas. Veja, o muito não mudou e o altas foi para o plural. Ele é muito alto. E porque eu coloquei o sujeito ali, ele, o adjetivo foi para o masculino, alto. Eles são muito altos. Eles foi para o plural e para o masculino. Altos foi para o masculino e plural. Veja que o muito não alterou em nada. Prova disso, então, que muito aqui é um advérbio, né? É um advérbio. E por que muito é advérbio? Veja bem, ele está acrescentando uma circunstância, uma intensificação para o alta, né? Ela é muito alta, não é só alta, é muito alta. Então, eu intensifiquei o adjetivo alta, tá beleza? Então, muita atenção com essa possibilidade. O advérbio ele pode acrescentar circunstância ao verbo, né, vimos aqui, ao adjetivo, como acabamos de ver, e agora um fato curioso. O advérbio é a única classe de palavra que pode acrescentar circunstância a ele mesmo. Olha o exemplo, né? Seria aqui o caso, ó.
ela mora muito longe. Ó, ela mora muito longe. Veja, galera, que eu não posso falar que ela mora muito. Ninguém mora muito, né? Não tem, então não há nenhuma ligação do muito com o verbo morar. E nenhuma ligação, desculpem, do muito com o pronome ela. Até porque ela está no feminino singular e o muito está no singular. Digamos, né, se eu tivesse falar, está no masculino singular. Mas o muito aqui não tem variação de gênero. Por quê? Muito aqui é um advérbio. Desculpa, galera. E é um advérbio acrescentando circunstância ao longe. E esse longe, no nosso caso, é outro advérbio. E a quem o advérbio longe está acrescentando circunstância? Ao verbo. Olha, eu posso dizer que ela mora longe, mas não posso dizer que ela mora muito, certo? Então, repito, a gente vai dizer que ela mora longe. Então, longe está acrescentando uma circunstância, então, ó, acrescentando circunstância ao verbo morar. Ele pode acrescentar circunstância ao verbo? Pode. Só que, veja bem, ela não mora só longe, ela mora muito longe. Então, esse muito aqui está acrescentando uma circunstância, intensificando a distância, né? Então, isso muda alguma coisa na minha vida? Muda, né? Imagine que você esteja cansado e precise ir à casa de duas pessoas que vão resolver igualmente o seu problema. Igualmente o seu problema. Então, você vai e você tem que resolver. Então, você vai na casa daquela que mora longe ou naquela que mora muito longe? Olha, isso vai mudar a sua decisão. Eu vou na casa daquela que mora longe, porque eu preciso resolver o problema e ela resolve para mim, né? Então, essa força do advérbio, quando ele intensifica, a gente vai observando que isso aí pode mudar, inclusive, a nossa decisão, né? Então, o advérbio, ele acrescenta circunstância ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, tá bom? Então, nesse ponto, a gente vai observando que a gente tem aqui uma palavra invariável, que é o muito fazendo o papel de advérbio. Beleza? Vamos agora com a segunda parte do estudo do advérbio, que é o fato de a gente poder escrever o advérbio com mais de uma palavra. Essa estrutura vocês já viram com a gente aqui o nome, né? Como se chama a estrutura em que eu vou ter mais de uma palavra para dar uma única ideia? Eu estou falando de locução, né? E nesse caso aqui eu vou falar de uma locução adverbial. A locução adverbial, ela tem um valor semântico parecido com o de um advérbio. Inclusive a circunstância vai ter que ser a mesma, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma locução adverbial? Nós já vimos aqui a locução adjetiva, estão lembrados? Presente de mãe, de pai, de rei, aquela coisa toda, né? Depois os gentílicos, né? E depois também as fobias. Quando a gente tem a locução adverbial, também eu terei a presença de uma preposição mais um nome com o valor de um advérbio, né? Então vamos lá, um exemplo clássico seria isso aqui, ó. Agiu com serenidade. Então quer dizer que ele agiu serenamente. Serenamente. Vamos dar uma olhadinha aqui? Agiu com serenidade. Agiu aqui é verbo. Aí eu pergunto, como ele agiu? Com serenidade. O com aqui é preposição, serenidade aqui é um nome e com serenidade está me dando uma circunstância. E uma circunstância, a gente vai ver aqui agora, de modo. A quem?
ao verbo agir. Então, como ele agiu? Com serenidade. E que você poderia substituir também, né? Que é a mesma coisa aqui, ó. Serenamente também está dando uma circunstância de modo, tá? Por isso que é igual. Por isso que esse sinal de igual aqui não é uma coisa desproposital, tá? Então, muita atenção, porque você pode escrever o advérbio sob uma forma de... Vou escrever a circunstância, né? Sob a forma de advérbio, uma única palavra. É o caso do serenamente. Então, serenamente aqui é um advérbio. Certo? E com serenidade é uma forma de eu escrever a circunstância de modo usando duas ou mais palavras. Então aqui eu tenho o que nós chamamos de locução adverbial. Ou seja, eu tenho a preposição mais um nome, tá? Duas palavras. Locução quer dizer algo maior, tá? A palavra pode ser, as ideias podem ser expressas em uma única palavra, ou a ideia pode ser expressa em mais de uma palavra. Geralmente a locução é isso, tá certo? E toda locução, menos a verbal, toda locução vai ter preposição. O com aqui é a preposição, tá certo? Então, as duas maneiras de expressar a circunstância adverbial é através de um advérbio, através de uma locução adverbial. Vamos ver agora as circunstâncias que o advérbio pode nos apresentar. Vamos dar uma olhadinha? Vou apagar tudo, depois você vai reassistir isso aí, né? Esse fragmento eu vou salvar, os outros não foram salvos, né? Por causa das interrupções aí, excepcionalmente no dia de hoje, mas sem problema, a gente vai acertar isso aí tudo, tá bom? Bom, vamos falar então das circunstâncias do advérbio, tá? Essa tinta está acabando. As circunstâncias do advérbio, tá bom? Eu vou pegar outro pincel aqui, só um minutinho, galera. Essa é a ideia do militar, ó. Quem tem um, tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Um dá problema, o outro entra. Então, quais são as circunstâncias do advérbio? São elas, se estudadas na sexta série, na quarta série, né? Tempo, modo, lugar. Estão lembrados? Intensidade. Quem for lembrando vai falando aí para nós. Intensidade, qual outra? Afirmação. Qual outra circunstância? Negação. Não vou colocar todos não, porque essa classe aqui não acaba não, tá? É uma classe aberta. Ela tem tantas circunstâncias quantas forem necessárias, Quando você não afirma nem nega, você fica em dúvida. Você tem aqui um advérbio de meio. A gente vai falar de meio de transporte. Depois você tem um advérbio de causa, de matéria, de instrumento. Então aqui são alguns exemplos de circunstâncias que a gente vai ter ao estudar o advérbio, tá? Então vamos lá. Toda vez que tiver uma circunstância de tempo, é toda vez que você tiver respondido a pergunta quando. Viajarei amanhã. Mentira, estou só dando exemplo, tá? Viajarei amanhã. Amanhã, advérbio de tempo. Ontem ele não veio. Ontem, advérbio de tempo, tá? Modo. Toda vez que eu tenho a pergunta respondida, como? Viu aquela hora? Agiu com serenidade, agiu serenamente, bateu com força, bateu fortemente, veio com tranquilidade, veio tranquilamente, tá? Então, toda vez que responder a pergunta como ele fez, como ele agiu, como, né? Aí a resposta vai ser um advérbio de modo. Lugar. Toda vez que eu tiver respondido a pergunta, onde? Né? Moro em São João del Rei. Onde você mora? Em São João del Rei seria um advérbio de lugar. Né? Na verdade, é uma locução adverbial de lugar, por causa da preposição em.
né? Estou aqui, aqui, advérbio de lugar, irei ali, né? Ali, advérbio de lugar. De intensidade, não tem uma resposta. O pessoal até fala assim, mas a resposta é quanto, né? Comeu quanto? Ele comeu muito. Quanto que ele comeu? Muito? Não. Eu dei uma intensidade, mas não dei a quantidade. Não falei que ele comeu 3 quilos de comida, né? Então, eu dei aí a intensidade, tá? Então, muita atenção aí para a gente não errar, tá certo? A intensidade, então, até gosto de colocar um asterisco aqui para a seguinte observação. O advérbio de intensidade, ele é o único que modifica verbo, adjetivo e advérbio, tá? Além do verbo, todos os outros modificam o verbo. Não modifica, né? Acrescenta circunstância ao verbo. O de intensidade é o único que pode acrescentar circunstância ao adjetivo e a outro advérbio. Lembra aquele muito que eu coloquei lá? Ela é muito alta, ela mora muito longe? Então, aquele muito, naqueles 2 casos, porque eles modificam adjetivo e advérbio, respectivamente, eles são advérbios de intensidade. Então, fica essa observação, tá? O advérbio de intensidade é o único que pode acrescentar circunstância ao adjetivo e a outro advérbio. Todos os outros, inclusive de intensidade, acrescentam circunstância ao verbo. Tá beleza? Afirmação, né? Com certeza ele virá. Sim, né? Você fez a atividade? Sim. Esse sim é uma afirmação. Negação, não, nunca, jamais. Ele nunca virá aqui, né? Então, negação. Ele não veio aqui, tá? Negação. Ele não vai voltar. Não é negação, tá? E tem aqui uma palavra que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a palavra absolutamente, tá? Absolutamente também é negação, tá, galera? O pessoal às vezes acha que absolutamente quer dizer com certeza absoluta. Não é. Primeiro que com certeza absoluta é uma expressão pleonástica. Você não deve usá-la, né? Você vai dizer que é com certeza. Quem tem certeza, tem certeza. Não precisa botar nenhum agregador de reforço. Ultimamente a comunicação entre o ser humano anda tão complicada, né? A palavra para o ser humano anda tão complicada, a gente diz e desdiz com uma facilidade que a gente fica buscando subterfúgios na gramática, na linguagem, para reforçar a nossa incompetência de não assumir as nossas atitudes, né? Nossa, professor, você pegou pesado. Não, mas é verdade, né? Mas você tem certeza? Absoluta! E às vezes é uma mentira, né? Então, olha, isso é sério, né? Então, vamos prezar pela verdade, sempre, né? Sempre, sempre. Tenho feito aí um exame muito bom na minha vida nesse período aí de Quaresma, Semana Santa, com relação à verdade. É sempre bom, né? Sempre é bom a gente rever algumas coisas na nossa vida. Então, quando a gente pensa que a negação, ela é o não, né? Lembra-se que absolutamente é negação. Dúvida, talvez, né? Quiçá, né? Se, caso, pode ser conjunção, mas pode ser também um advérbio de dúvida, tá? Meio de transporte, né? Ele veio de trem, de carro, de ônibus, né? Ele veio de bicicleta. Todo meio de transporte é um advérbio de meio, tá? Meio de transporte. Muita atenção aí, tá? Causa. Aqui eu tenho um exemplo muito louco, né? Morreu de fome. Gente, parece que é modo, não parece? Não é. Veja bem, se não tivesse tido a fome, ele não teria morrido. Então eu estou dizendo que ele morreu por causa da fome, tá? Então é um advérbio de causa, não é modo, por mais que pareça, tá? O advérbio de matéria, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. O tratado foi assinado a tinta. A tinta é a matéria, porque olha, quando você escreve, a tinta fica lá no tratado, né? Então a matéria é algo que vai ficar no resultado final, é percebido por todos. É diferente do advérbio de instrumento. Por exemplo, o tratado foi assinado a caneta.
Gente, a caneta não ficou no resultado final. Olha, eu dei essa aula aqui, ó, a caneta não fica aqui, né? Ela não fica aqui. Ela não tem como você fixar a caneta aqui. O tratado, você assina a tinta vai para o resultado final, por isso que ele é matéria. O instrumento é o meio pelo qual a matéria passa. Por exemplo, a caneta, ela é um suporte, é um instrumento que vai permitir que a tinta passe. O professor, é a mesma coisa? Não, não, né? Então, instrumento é tudo que você usa para construir alguma coisa. E matéria é tudo aquilo que vai estar no resultado final. Lembra do tratado? A tinta fica no resultado final. A caneta, não. Tá? Muita atenção com isso. Tá joia? Então, as circunstâncias adverbiais, elas são ilimitadas, tá? A gramática não dá conta de todas as realidades. E professor, mas na prova eles podem cobrar alguma outra louca? Não, muito raro, tá? Porque geralmente eles vão trabalhar em cima, os textos, as questões de prova da EPICAR são tiradas de textos. O texto ele delimita um pouco alguns absurdos. E ainda que venha algum suposto absurdo, você tem um contexto que fecha bem a resposta. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, é uma classe de palavra aberta, quer dizer, eu não consigo elencar todas as circunstâncias, tá? A gramática não dá conta disso, mas o que ele for trabalhar em prova não pode colocar nenhuma invenção de moda, porque você não pode ser prejudicado, né? Uma circunstância dessa, pode ficar tranquilo, tá bom? Agora eu vou fechar, faltando ali 5 minutinhos, a gente vai ver a diferença do adjetivo e do advérbio. Lembrando que se alguém se sentir prejudicado com essa coisa do horário aí hoje, a gente vai repetir essa aula, tá? Provavelmente a coordenação deve pedir para repetir para evitar problemas, tá? Pelo menos eu faço um abreviado maior. Então, vamos fazer aqui uma comparação de adjetivo e de advérbio, para vocês verem como é que algumas classes de palavras podem funcionar como as duas coisas, tá? Tem classe de palavra que pode ser adjetivo e tem classe de palavra que pode ser advérbio. Vamos ver um exemplo aqui? Olha, viveu bastante. Então, comi bastantes frutas. Feio, né? Alguns aí falam, nossa, que feio. Tem erro aqui não, tá? Por que viveu aqui bastante? Eu gostaria que você analisasse bastante e bastante. Veja que a palavra bastante é a mesma, tá? Só num caso aqui ela está no plural. Inclusive, eu já estou dando uma dica para você. Viveu bastante. A única possibilidade aqui é o bastante acrescentar circunstância ao verbo. E se bastante está acrescentando circunstância ao verbo, bastante só pode ser advérbio. Vivemos bastante. Eles vivem bastante. Ela vive bastante. Elas vivem bastante. Veja que bastante é uma classe de palavra invariável, tá? É invariável. Tá certo? Agora, comi bastantes frutas. Você pode falar comi bastantes? Tem uma coisa errada. Para bastantes estar no plural é porque está concordando com alguém. E bastante está concordando com quem? Com frutas. Frutas aqui é um substantivo. Qual é a classe de palavra que vai caracterizar substantivo? Bastante aqui é um adjetivo. E aqui ela é variável. Aqui eu encerrei bem a minha aula hoje, né? Bom, a mesma palavra, lembra que eu falei para vocês que adjetivo e advérbio caminham juntos porque justamente eles têm as mesmas palavras, né? Algumas palavras podem ser tanto adjetivo quanto advérbio. O bastante é um exemplo, mas aqui ó, é invariável porque está acrescentando circunstância ao verbo. Quem faz isso é o advérbio, lembra? Junto, verbo. E aqui, bastantes está no plural para concordar com o substantivo frutas. Então, nesse caso, eu tenho aí a possibilidade de eu ter uma classe de palavra variável, tá? Porque está concordando com o substantivo fruta. Então, bastantes só pode ser adjetivo. Beleza?
Bom, pessoas, é isso. Para hoje a gente vai parar por aqui, tá? Peço desculpas ao transtorno aí no início, mas obrigado aí pelas meninas que deram retorno imediato, tá? Obrigado mesmo, mais uma vez aí a Duda e a Bia, e mais outros que me ligaram aí, mandaram mensagem aí no WhatsApp, que eu vi lá, que chegaram algumas mensagens no WhatsApp, mas que me deram retorno. Como a minha tela tá virada aqui, eu não consigo ver os comentários de vocês, tá? Eu tô arrumando um jeito para que eu possa ver esses comentários. Fica tranquilo que na próxima aula eu consigo, tô quase no jeito para isso. Desejo a vocês um ótimo dia. Vai ter a programação para a semana que vem, depois vocês dêem uma olhada lá, tudo que é para fazer, para a gente não ficar parado. Mas nesses dias lembre também, né, de rezar um pouquinho, né? Estamos aí vivendo os dias maiores da Semana Santa. Desejo a todos vocês uma feliz e santa Páscoa e que vocês tenham as forças e energias de vocês restauradas, tá bom? Ao longo dessa Páscoa. Um abraço, tudo de bom para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.